Ora, o ClassDojo é uma ferramenta que permite ao professor dar feedback aos alunos do seu comportamento. Dar feedback positivo, dar feedback negativo. Esta é a base e o princípio do ClassDojo. Mas pode ser usado também noutras situações, como por exemplo em situações de gamificação, em que nós vamos pontuando os alunos ao longo do tempo, durante um determinado período de tempo, e depois podemos trocar pontos por algo que eles desejem. Fica sempre ao critério do professor ou de quem está a gerir a turma no ClassDojo. Permite ainda ligar os alunos à plataforma, mas também os pais. Os pais podem ir acompanhando as classificações dos seus educandos, seja os positivos, seja os negativos, e torna a plataforma bastante interessante. Além de mais, é uma plataforma gratuita e relativamente simples de trabalhar. Este vídeo vai tentar demonstrar como trabalhar com o ClassDojo. Então, a primeira coisa que temos de fazer é abrir o site do ClassDojo. Né? O site do ClassDojo é classdojo.com. Então, como podem ver cá em cima. Entrando na página do ClassDojo, vão encontrar este layout. Se já tiverem sessão, se já tiverem conta, fazem iniciar sessão. Se não tiverem, fazem registar. O processo de registro é relativamente simples. Vão indicar que são professores e depois é preencher por aqui abaixo os campos com os dados com os vossos dados. Fizemos o registro, ele diz que estamos registados e agora ele vai nos dizer para procurarmos a nossa escola. Como nós metemos o e-mail institucional, ele apresenta-me logo aqui a minha escola logo de início, senão podia procurar aqui por Lousada Este, ou por Escola Lousada Este, agrupamento de escolas Lousada Este. Vai-me dizer se é esta, vai-me dar aqui a informação da escola e eu vou dizer que sim senhor, é esta e vou aderir a esta escola. Entretanto, ele vai-me mandar um link para o meu e-mail para eu confirmar o correio eletrónico. É só fazer aqui e fazer verificar e entramos no ClassDojo. Diz que o e-mail foi verificado, pergunta-me qual é a língua que eu quero continuar. Vou dizer português de Portugal. Fazer continuar. Se o primeiro passo no ClassDojo é criar uma conta, o segundo passo será criar uma turma e colocar os alunos dentro da turma. É muito simples, vocês quando entram vão encontrar este layout ou então logo uma janelinha a pedir para criar uma turma. Vocês vão fazer nova turma, ele sugere aqui a turma do professor Queiroz, eu vou tirar e vou chamar aqui 8º C. Eu vou dizer que é uma turma do 8º e vou fazer criar. Ele a seguir pergunta se eu quero juntar mais colegas, mais professores à turma. Eu para já vou dizer que não, até para se tornar a coisa mais simples. E depois vai-me pedir para adicionar os alunos. Como é que eu posso adicionar os alunos? Posso adicionar os alunos aqui, escrevendo o nome deles, por aqui fora, e ele ia-me aparecendo os alunos da escola que já cá estariam. Ou então, simplesmente e mais fácil, copia e cola da lista de alunos. Eu clico aqui e ele diz-me de onde é que eu quero importar, do Word ou do Excel. Vou importar aqui do Excel e venho à minha grelha do Excel, está aqui, vou copiar aqui os nomes e vou fazer colar aqui. Vou fazer importar lista e ele automaticamente põe nome e apelido. Okay? Verifico se está tudo direito, se houver alguma coisa posso chegar aqui e trocar, afinal este Queiroz é com Z. Okay. E fazia continuar. Faço guardar. Ele vai me perguntar se eu quero já conectar as famílias. Vamos deixar isto para mais tarde. Vamos fazer aqui fechar e agora já temos aqui a minha turma, os meus povos. Os alunos de início vão aparecer neste formato como povos e a primeira vez que acederem eles vão começar a sair da casca, assim, vão aparecer os tais monstrinhos. O passo seguinte que eu vou fazer é configurar as competências, ou seja, o que é que nós vamos valorizar e quanto, e o que é que nós vamos penalizar e quanto. Eu acho que esta parte poderá ser interessante fazê-la em conjunto com os alunos, porque dessa forma também estamos a comprometê-los. Se eles participarem na criação desta pontuação, acabam por se comprometer e acabam por dar mais valor até à plataforma.
Como é que nós fazemos isto? Temos a turma aberta, então temos cá os nossos alunos, vemos aqui as opções e vamos a editar turma. Depois, no editar turma, vocês vão ver por aqui abaixo os nomes deles todos e vão fazer competências. E depois há dois tipos de competências, as positivas e as que precisam de trabalho. Aqui podemos valorizar, está a valorizar, ele por defeito já tem cá este, ajuda aos outros, participou, persistência, trabalha, trabalhando bem, trabalho de equipa, e está tudo valorizado com um ponto positivo. Eu, por exemplo, aqui no ajuda aos outros posso dizer que eu quero que ele tenha 2 pontos, e passa ali a estar 2. Aqui vou pôr participou, não deve ser participando, vou pôr participou, vou dar 1 ponto. Aqui persistência, 2 pontos. E eu posso pôr aqui as competências que quiser. Também posso simplesmente chegar aqui e apagar as competências que estão cá por defeito e criar eu uma competência nova. Por exemplo, rigor científico. Eu vou dar aqui 3 pontos. Vou fazer guardar. Se eu quiser criar uma nova, vou adicionar aqui uma nova. Deste lado temos as competências que ele precisa trabalhar, aquelas que nós vamos penalizar. Podemos chegar aqui e fazer adicionar a competência. Chegou atrasado. E eu vou dizer menos 3 pontos. Outro. Linguagem indevida. Menos 2 pontos. Outro. Conversou com o colega. Menos 1 ponto. Não fez TPC, trabalho pregado. Menos 2 pontos. Okay? E podemos ir aqui acrescentando e retirando os que nós quisermos. Uma coisa interessante, se nós tivermos várias turmas e quisermos usar os mesmos critérios para todas, não precisamos estar a criar em todas, basta criar numa e depois nas outras turmas fazer importar dessa turma, da turma que apareceria aqui com os dados todos corretos. Ou seja, não precisamos estar em todas as turmas a fazer a mesma coisa. Tendo a turma constituída e tendo as competências definidas, podemos nós começar a valorizar as atitudes dos alunos, certo? Por exemplo, a Bárbara não fez o trabalho de casa. Chega aqui, Bárbara precisa de trabalho. Não fez o trabalho de casa. E ela vai estar a ter menos 2. Aqui, o Carlos, vamos dizer que ajudou os outros, teve 2 pontos. Okay? E nós vamos valorizando por aqui fora. E foi persistente. Podemos dar pontos positivos, podemos dar negativos. Estive aqui a conversar com o colega. Podemos também valorizar vários alunos ao mesmo tempo pela mesma competência, valorizar ou penalizar. Para isso, chegamos aqui em baixo onde diz selecionar vários. Eu vou dizer aqui a Andreia, o Paulo, o Pedro, o Rafael, o Raul e a Renata. O que é que eles fizeram? Dar feedback. E o que é que eles fizeram? Rigor científico. Sim, senhor. E estes 6 alunos foi atribuída a valorização de rigor científico. E depois, lá está. Vamos gerindo, vamos dando pontos, eles vão tendo pontos positivos ou vão tendo pontos negativos. E a turma em si também, no geral, também vai ter pontos. Neste momento, o somatório dos pontos da turma, os positivos com os negativos, é 19 pontos. Isto aqui pode ser interessante até para negociar com eles alguma coisa. Quando vocês atingirem os 100 pontos, vamos fazer esta atividade. Ou quando vocês atingirem 100 pontos, têm direito a alguma coisa. 100, quem diz 100, diz 50. Podemos fazer uma escala de pontos para depois eles irem sendo negociados. Quando nós usamos essa técnica, eles depois têm que nos dar pontos, ok? Como é que nós depois... Eu vou pô-los agora aqui todos positivos. Então agora num cenário em que a turma está com pontos todos positivos, todos os alunos têm pontos positivos, são 19 alunos, têm 174 pontos atribuídos à turma, a turma decide fazer uma proposta. Professor, nós damos de 2 pontos cada um, no total 38 pontos, e professor, vamos fazer uma aula ao ar livre. Hoje está sol, temos ali um espaço engraçado, podemos fazer uma aula fora. E eu digo, ok, tudo bem, parece-me interessante.
como é que eu recebo os pontos dos alunos? Ou seja, cada um deles vai ficar com menos 2 pontos. Não vou penalizar, porque aqui não faz sentido penalizar. Faz sentido é ir a cada um deles e fazer receber pontos. Quantos pontos é que esse ano davam? 2 pontos cada um. E então vamos pôr aula ao ar livre. Eu vou só fazer copiar, que é para depois fazer isto. Então a Andrea passou a 6 pontos. A Bruna, que tem 6 pontos, eu vou receber 2 pontos por aula ao ar livre e ela vai passar a ter 4 pontos, perdeu 2. A Bárbara, a mesma coisa, recebeu pontos, 2 pontos, aula ao ar. Aqui o único inconveniente é que vou ter que fazer a todos os alunos. Não dá, se eu fizer aqui selecionar vários, não dá para fazer essa opção. Ok? Não dava para dar feedback, ou seja, só dava para dar feedback positivo ou negativo, não dava para receber pontos, ou seja, neste caso tenho que fazer aluno ao aluno. Eles podem trocar pontos, isto depende sempre da vossa dinâmica de sala de aula, podem trocar pontos a turma, em conjunto, ou seja, todos têm que ter pontos positivos e todos têm que ter pontos suficientes para trocar, ou podem trocar também, podemos definir algumas coisas que eles podem trocar individualmente. Por exemplo, o Rafael que tem 11 pontos pode-me dar 10 pontos e ganhar a benesse de ser o chefe da turma durante uma semana, vamos imaginar. E então, o Rafael chegava aqui e dizia: professor, dou 10 pontos e esta semana sou delegado de turma. E vinhamos aqui, receber 10 pontos, quer dizer, delegado de turma, uma semana. E fazia. O Rafael passou a ter só um ponto, mas ganhou o direito a ser delegado de turma. O passo seguinte é dar permissão aos alunos para eles poderem aceder com os seus dispositivos, telemóvel, com o computador, seja em casa, seja na escola, aceder à plataforma e ir acompanhando a sua pontuação. Como é que fazemos isso? Temos aqui opções, editar turno e aparece logo aqui, método de autenticação do aluno, em casa ou na sala de aula. O ideal é fazer por aqui, visualizar instruções da sala de aula. Vai aparecer qual é a maneira que nós queremos, se queremos com QR Code, com código de texto ou com a iniciação do Google. Isto pode dar jeito do Google, se nós trabalharmos com contas do Google, mas como nem toda a gente trabalha, eu vou fazer esta. Esta é com um código QR, o que é que nós fazemos? Podemos projetar o código QR na parede e eles com o telemóvel, os tablets, recolhem e registram-se. Ou então podemos copiar o código QR e mandar por e-mail para os alunos. Eu vou fazer aqui alterar. A minha preferida é esta, é introduzir um código de texto, okay? Em que é dado um código e pedimos aos alunos para acederem ao site dojo.me. Okay? O que é que o aluno tem que ao site dojo.me? Vai introduzir um código de texto, que era este que estava aqui, o que eu vou lá, HPBNYC, HPBNYC, vai continuar e vai dizer quem é. Eu neste caso vou dizer que sou o Rafael. Ok? E quando o Rafael entrar, ele não vai receber muita informação. Vai ver o monstrinho dele, ok? E vai ver a turma 8º C e que ele tem um ponto. E se ele fizer ver relatório, ele vai ver o que é que são os pontos. Teve mais 3 no rigor científico, mais 2 para ajudar os outros, mais 3 também com o rigor científico, mais 3 com o rigor científico. E depois houve ali uma troca que ele fez e que ele sabe que ele fez. Ele já teria estes pontos todos, só que ele depois trocou pontos por ser delegado de turma. Por isso é que ele só tem um ponto. Ele na verdade devia ter 11 pontos, mas como trocou um ponto, tem a troca. Essa troca não aparece por enquanto no relatório do Rafael. Como o Rafael e o Rui já acederam, já não aparecem os ovos, já aparecem os monstrinhos deles. Outra opção é autenticação em casa. Este processo de autenticação em casa eu aconselho para o caso de alunos que não consigam fazer a autenticação eles próprios, serem eles a fazer o registro. No caso, por exemplo, de alunos do primeiro ciclo, pode ser não terem autonomia para tanto, alunos com necessidades especiais que não consigam
de todo fazer esse registro, mas os pais querem que eles estejam registrados, então nós podemos mandar as instruções aos encarregados de educação. Podemos mandar de duas maneiras, clicando em obter impressões e vai criar um PDF com as impressões com o login para cada um dos alunos, ou então podemos chegar aqui e fazer partilhar, por exemplo aqui no caso da Andreia, partilhar, copiava esta mensagem e mandava um e-mail ao encarregado de educação. Punha aqui para quem era, punha o assunto login classe 2 e chegava aqui, fazia, colava aquela mensagem, ok? E fazia enviar. E para cada encarregado de educação teria que fazer isto, ou pelo menos para aqueles que não fossem capazes de fazer o registro sozinho. Eu acho que também é importante esta parte. Para conectar as famílias, é exatamente a mesma coisa. Até aparece aqui, podemos fazer por aqui, editar turma, famílias, e fazer aqui convidar famílias, ou então podemos fazer logo aqui famílias conectadas, vai dar exatamente ao mesmo sítio, ok? Da mesma maneira que há bocado nós podíamos tirar impressões para os encarregados de educação, e ele ia gerar igualmente um PDF para cada um dos seus alunos. Podemos também fazer através de um link de convite para a turma, okay? Eu podia convidar os pais com um link, fazia copiar link, o link copiado para a transferência, escrevia um e-mail, chegava lá, colava e mandava para os encarregados de educação. Ou ainda podia fazer aqui com e-mail, a mandar aqui, colocar aqui o e-mail dos encarregados de educação. Em vez de andar a fazer copiar, colar, podia pôr aqui o e-mail de cada um dos encarregados de educação e fazia convidar e os encarregados de educação iriam receber os convites para poderem acompanhar também eles o desempenho dos alunos. Acho que estes são os passos mais importantes do Classe Dojo, seja criar turma, ou seja, criar uma conta, criar as turmas, criar os alunos, definir as competências, atribuir e retirar pontos, negociar pontos, conectar alunos e conectar os encarregados de educação. Além disso, o Classe Dojo ainda tem outras ferramentas que nós podemos usar. Aqui em baixo temos a caixa de ferramentas. O temporizador, o que é que serve? Por exemplo, vamos fazer um exercício na sala de aula e tem 5 minutos para acabar o exercício. 5 minutos. E fica a projetar no quadro um temporizador. É uma ferramenta simples, mas pode ser útil para várias coisas. A ferramenta seguinte é o organizador de grupos. O organizador de grupos serve para criar grupos de trabalho aleatórios. Nós dizemos quantos alunos queremos por grupo e ele cria os grupos de trabalho de forma aleatória. Há quem diga que este tipo de ferramenta gera uma sensação de equidade e justiça aos alunos, que deixam de ficar com aquela sensação que são sempre os mesmos a fazer os trabalhos de grupo, são sempre os mesmos grupos e por aí fora. Então nós chegamos aqui, organizador de grupos, vou dizer que quero grupos de 4 alunos e aqui está, ele criou-me os grupos de 4 alunos, ok? Como são 19 alunos, há um grupo que vai ter que ficar em déficit, certo? E está criado os grupos. Nós projetamos os grupos, menos os grupos de trabalho são estes e pomos os alunos a trabalhar. As restantes ferramentas já não me parecem tão práticas, mas não deixam de ser interessantes. Por exemplo, o decibelímetro é para, temos que fazer aqui, permitir que o microfone ele vai mostrar o volume que está dentro da sala. Como estou a falar para o computador, o volume vai estar sempre alto, e a verdade é que eu também falo alto um bocadinho. Pode ser interessante para mostrar aos alunos a quantidade de barulho que eles estão a fazer. Aqui, instruções, nós podemos definir aqui um conjunto de instruções para ficar projetadas no quadro para eles fazerem determinada atividade. Partilhar ideias com a equipa. Hoje sentimos-nos gratos porque e podemos lançar e pôr os alunos a discutir sobre criar um tópico de discussão com a turma. Posso usar estas que aqui estão ou posso criar outro tópico para discutir, fazer um brainstorm para discutir com eles. O hoje só me dá aqui, podia
pôr aqui alguma informação sobre o que é que íamos fazer hoje na aula, qualquer coisa, ou até escrever o sumário. E aqui uma música seria só para pôr uma música de fundo enquanto eles estariam a trabalhar. Isto é a caixa de ferramentas. Tem aqui ferramentas interessantes para nós fazermos. A seguir tem as presenças. Ele por defeito marca as presenças a todos. Nós podemos dizer, por exemplo, aqui que o Pedro e a Andreia faltaram. Eu podia fazer guardar presenças, ok? A partir do momento que eles estão a faltar, eu não os consigo atribuir nem retirar pontos porque eles não estão nesta aula a trabalhar. Estas faltas não ficam registadas nos outros programas de gestão de alunos, como o Inovar, ou o GI, ou seja o que for, que é o E360, por aí fora. Depois, aqui os portfólios, que nós também podemos criar uma atividade para fazer com os alunos. Eu vou deixar isto para vocês depois explorarem. E aqui criar um diário da turma, como se fosse uma espécie de uma rede social interna da turma. Nós podemos escrever algo, colocar fotografias, vídeos, cheiros, por aí fora. E aqui mensagens, podemos mandar diretamente uma mensagem ou para a turma, para todos os pais e professores, ou para individualmente para um aluno ou para outro. Okay? Resumidamente, o Classe Dojo é isto. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para se usar dentro da sala de aula. Explorem-na e eu acho que vão gostar. Bom trabalho a todos.